Lua cheia em Leão, luz em abundância, em 28 de janeiro, por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, me chamo Kátia Vivas e eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre o céu de janeiro. Nós já falamos algumas coisas a respeito da lua nova, falamos sobre o evento do céu no dia 20 de janeiro agora, que foi a posse do Biden, e hoje eu vou falar sobre a lua cheia. Relembrando a vocês, né, que a gente está vivendo o mês de janeiro também com bastante eventos acontecendo, assim como foi o mês de dezembro. Lembrando de destacar dois eventos muito importantes no mês de dezembro, que a gente teve o eclipse do dia 14 de dezembro e também a entrada de Júpiter e Saturno, a conjunção Júpiter e Saturno no signo de Aquário, a 0 grau de Aquário. Também são dois eventos muito importantes e que vão repercutir, né? No caso do dia 14 de dezembro, o eclipse vai repercutir por pelo menos 6 meses, esses 6 primeiros meses desse ano, e que ganha uma importância maior, até porque com a conjunção Júpiter e Saturno entrando em Aquário, inaugura aí um período, né, de 20 anos dessa conjunção, dentro ainda de outras conjunções em signos de ar que a gente vai ver desses dois signos ao longo desses 200 próximos anos, né? E isso não é pouca coisa, é muita coisa. A gente tinha falado sobre a lua nova do dia 13 de janeiro e falamos da importância que ela tinha, o quão plutoniana ela era, né? O quanto de transformação ela trazia. E a gente vê que isso volta a se repetir na lua cheia de uma forma um pouco mais dinâmica. Agora, aquele mapa que estava todo embaixo da linha do horizonte, né? A gente vai ver que ele começa a subir. E na lua cheia, a gente vai ter um mapa, não ao inverso completamente, mas assim, bastante modificado com relação àquele. Por quê? Porque ele está todo para cima, ele está todo acima da linha do horizonte, né? E é um mapa que traz também muita luz, muita luz. A gente vai ter aí a oposição Sol-Lua, porque a Lua cheia é uma oposição entre o Sol e a Lua, né? Sendo que esse Sol está conjunto com Júpiter, que é um planeta de muita luz também. Então, essa combustão entre Sol e Júpiter traz uma energia e uma vibração muito forte, né? E fazendo essa oposição com a Lua em Leão, que é regida pelo Sol. Então a gente vai ter aí, né, bastante energia. E essa energia, essa claridade toda, vai trazer para fora uma série de informações que estavam ocultas, que estavam nos bastidores, né? Também vai falar muito sobre recursos econômicos, dinheiros, recursos emocionais, né? Enfim, a gente vai estar vivendo aí um momento de a gente tentar reformar de verdade os nossos valores, né? Isso a nível pessoal, isso a nível coletivo também, né? Esse mapa traz ainda, né, aquele T-square, né, uma oposição entre Sol e Lua, né, e que vai fazer uma triangulação também com Marte e Urano. Então, várias expectações aqui sugerem assim, as quadraturas sempre são momentos de confronto, né? Estamos falando de energias fixas também, Leão, Touro, Aquário, que são energias que marcam posição, né? Então são signos fixos que eles mantêm o movimento das coisas e muitas vezes se tornam um pouco aguerridos também as suas ideias, pensamentos, sensações e por aí vai. Então, quando uma quadratura acontece em signos fixos, ela costuma ser um pouco mais travada, né? Porque uma quadratura é sempre um momento de você tentar encontrar uma solução para alguma coisa. Uma solução de negociação, que, né, é uma energia dura, uma energia mais difícil, né, um aspecto um pouco mais duro, mas que você tem que buscar, não uma confrontação, mas em sim buscar, né, uma negociação aí para que você possa caminhar, né? É um momento de aprender também. Nesse caso aqui, em signos fixos, isso se torna um pouco mais difícil. A gente já viu essa expectação no mapa da posse do Biden. Mas vamos lá. Algumas coisas que eu queria notar aqui. Então, é muita luz que tem nesse mapa, sem dúvida nenhuma. Casa 2 e casa 8 estão muito expectadas, isso para o mapa que eu fiz para o Brasil, né? O ascendente é Câncer, quer dizer, o regente da Lua natural, né? O regente natural da Lua, né? Então, a Lua estando em Leão, essas casas vão estar em comunicação aí.
E eu tenho Quirón no meio do céu, né? Quirón é a cura, né? E esse Quirón aí, em Ares, ele está trazendo muito assim, uma questão de busca de identidade e uma série de coisas. Bom, gente, a gente está vendo essa guerra toda das vacinas. Não dá para não falar sobre isso, né? Isso é muito importante. E essa guerra né, da identidade das vacinas, do endereço das vacinas, do dilema das vacinas, é a pauta, né, que vai estar no ar, não só agora, mas depois também. Então, acho que muitas revelações vêm com isso daí, muita questão dos recursos e insumos também é a discussão, né? É muito... porque quando o Urano, né, e Urano aí fazendo uma quadratura com Saturno, é sempre momentos, né, Saturno e Urano, essa quadratura dele já está na fase minguante, uma quadratura que já vem desde de 88, se não me engano, né? E é uma quadratura, esse ciclo, né? O ciclo, a conjunção foi lá em 88. E agora essa quadratura minguante, meio que o final do ciclo, né? Ela costuma ser assim, sempre o Saturno e Urano tem uma expectativa, tem uma simbologia, né? O Saturno é o que precisa ser reestruturado, que está velho, que está desgastado, né? E Urano é a inovação. E essa quadratura dos dois é sempre assim, Urano vem e derruba, né? As coisas que Saturno já perdeu o tempo, né? Que já cristalizou demais, já se tornou muito rígida e inapropriada, né, e inadequada para o momento. Então Urano vem para solapar aquilo. E o Saturno vem atrás do Urano, tentando, atrás das ideias maravilhosas, inovadoras de Urano, e que às vezes não tem contato com a realidade. E o princípio de Saturno é o princípio da realidade. Então ele vem, né, para tentar colocar, né, na forma, vamos dizer assim, aquelas ideias, por mais translocadas que seja com relação a Urano. A gente está ouvindo muito falar sobre o lançamento de telescópios, né? A questão de procurar exoplanetas, tudo isso daí tem muito a ver também um pouco com essa quadratura aí, né? Trazer o cosmo para perto, né? Estruturar essa viagem ao cosmo, que isso tem muito a ver com Urano, né? E Saturno sempre nessa estruturação das questões aí, né? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, bom, isso da questão... também é um período de muitas inovações, porque a quadratura, ela não necessariamente é uma coisa ruim que as pessoas ficam paradas. Pelo contrário, elas são convidadas e empurradas a solucionarem um problema, tá? Se vão conseguir ou não é uma outra questão. Mas, assim, é uma pressão muito forte para isso, né? E aqui, no caso, eu queria destacar o que eu venho falando bastante sobre a questão das fake news, né? De você... começar a tirar um pouco do fermento disso daí, né? Eu acho que um dos ensinamentos que a gente tem, não só dessa lua cheia, mas até porque Netuno está lá na casa 9, né? Mas principalmente ao longo dessas expectações todas que a gente está vivenciando e vamos vivenciar por mais um tempo, eu acho que já falei isso, mas enfim, não custa repetir. É uma pedagogia com relação ao combate às fake news, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso de uma forma muito profunda na nossa sociedade, desde o jardim da infância, né? Trazendo para a criança saber diferenciar o que é uma fonte legítima, o que é uma fonte suspeita, né? Como a gente consegue chegar ao cerne da notícia, o que realmente é verdadeiro, o que é uma notícia verdadeira, o que é a opinião apenas, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente. Uma outra coisa que a gente precisa fazer urgentemente, aí voltando ao Quirón, né, é curar o nosso senso de identidade, né? Eu acho que o Brasil atualmente vem passando por uma série de situações em que, se antes ele tinha um momento de bastante luz lá fora, né, se apresentando como um player, né, nesse mundo de inovações, né, da questão da floresta, dessas coisas todas, né, hoje a gente perdeu muito com tudo isso, né? Então a gente vai ter que realmente estudar, né, formas de recuperar a nossa imagem lá fora, que está muito ferida, né? E aí também, se a gente pensar como autoridade máxima do país, eu acho que essa questão da vacina vai pegar muito mal
para as autoridades. Não falo só do presidente da República, não. Eu falo de todas as autoridades relacionadas a isso. Então, muitos escândalos ainda estão por vir. Mais do que a gente já vem, né, conhecendo há muito tempo, né? Eu queria falar ainda sobre a questão de Vênus-Plutão, né? Que elas estão em uma conjunção exata aí em Capricórnio, né? Essa conjunção cai na casa 7, eu acho que reforça isso que a gente está falando, né? Com relação às relações internacionais, né? De recuperar essa imagem, de transformar essa imagem, né? De curar essas relações, né? Mas também fala das mulheres, fala da economia também, né? Porque Vênus tem muito a ver com a economia, né? E fala das mulheres, tá? Então, eu acho que cada vez mais fica evidente que esse é um problema institucional, em que a questão do gênero, do feminino, né, a questão com relação ao respeito aos acordos e negociações feitas que se refletem, né, ou melhor, que se referem às mulheres do modo geral, eu acho que isso vai ser muito importante. Instituir, né? Ou seja, buscar instituições que solidificam essa posição. É muito interessante que a gente vê cada vez mais as mulheres alcançando altos, né, píncaros de glória, vamos dizer assim, né, se destacando, como a gente vê mulheres inteligentes sendo entrevistadas na TV, cientistas, que ainda é um campo que é muito pouco comum você encontrar mulheres, né, na área de medicina e ciências da cura do modo geral, sim, mas em outras áreas mais duras não. Mas enfim, cada vez mais isso é importante, né? É colocar essa mulher como poderosa mesmo, né? Como uma pessoa que está na pirâmide desse reconhecimento público. Isso é uma coisa que nessa lua cheia a gente vai ter algumas boas surpresas com relação a isso. Mas é sempre um processo de ressurreição, de revitalização, de regeneração, né? Então, a gente assistiu uma série de mortes, né? Feminicídios, isso também vai estar muito, muito colocado aí, né? Uma das coisas que eu queria falar ainda aqui é com relação à questão mesmo de inovações e práticas, né? Na agricultura, né? Nessa questão ecologia. Eu já vinha falando antes, esses dilemas, esses falsos dilemas que se colocam na nossa sociedade, eles precisam ser solucionados, tá? A gente tem que abrir os ouvidos, e isso é uma coisa importante, porque muitas vezes na pauta da imprensa cabe 4 ou 5 assuntos no máximo. E aí, às vezes se bate muito numa tecla, não que não seja importante, mas muitos outros assuntos acabam sendo desprestigiados, né? E a gente tem que abrir espaço para que esses assuntos venham à baila. E a gente tem que falar disso, quer dizer, Mercúrio em Aquário, na atualidade, pede que a gente comunique as realidades, a questão da coletividade, que a gente traga as mensagens do Aquário. E qual é as mensagens do Aguadeiro aí? São as inovações, né? São você viver um pouco mais no coletivo, de você realmente se entregar, né? De uma forma mais plena, utilizar a inteligência de todos na construção de alguma coisa para todos, né? Então, acho que tudo isso aí, os valores têm que ser da coletividade. O que eu falei da agricultura também, né? De sair dessa coisa dos dilemas, a floresta e a agricultura, o agronegócio. Não, as coisas não têm que ser inimigas, elas precisam ser amigas. Trazer ciência para que a gente possa, por exemplo, né, trabalhar com plantações, né, com a floresta em pé. Né? Então existe já uma série de know-how para isso, de várias coisas. Buscar abrir espaço, ouvidos, atenção, né, e ação, e incorporar essas tecnologias, né, mais novas, mais frescas, mais sustentáveis, né, a um nível da economia mesmo. Eu acho que essas coisas são extremamente importantes, tá? E só mais uma pinceladazinha aqui. Eu acho que a coisa está bastante... os ânimos estão muito exaltados com relação ao poder central e ao Congresso do modo geral. A coisa está realmente muito agitada aí. Mas a gente faz isso numa próxima análise aí, tá bom, gente?
o que eu queria deixar para vocês é que a lua cheia é uma lua de muita luz. Repete um pouco algumas coisas lá do mapa atrás, né, do dia 14 de dezembro, que era um mapa de luz, assim como também, né, o mapa do dia 21 e da lua cheia do dia 30 de dezembro também, tá? Então, assim, tem tido uma carga de energia e de luz muito poderosa. E vocês sabem, quanto mais luz se coloca, mais demôniozinhos aparecem, né? Porque eles também precisam da luz, tá bom? Um beijo grande para vocês, eu fico por aqui.